Nós estamos aqui em Israel, no lugar que é conhecido como Monte das Bem-aventuranças. Foi aqui que Jesus pregou o famoso Sermão do Monte. É um lugar assim, no mínimo, muito emocionante você saber que o Mestre falou deste mesmo chão, muitos turistas, muita gente aqui querendo ter essa experiência de caminhar por onde Jesus caminhou. Se você olhar ali atrás, nós temos o Mar da Galileia, as colinas de Golã, e aqui de cima, Jesus olhou para a multidão e, se compadecendo dela, começou a lhes ensinar. Esse era um padrão de Jesus. Ele fala sobre como devem ser os cidadãos do reino dos céus. E você sabe que o Sermão do Monte começa no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, se estende até o final do capítulo 7. Jesus começa falando das bem-aventuranças, que na verdade são expressões da felicidade humana. Ele diz: felizes são aqueles que choram porque serão consolados, felizes são aqueles que se consideram pobres, felizes são os discípulos de Cristo que caminham como Cristo e que querem ser como Cristo foi. Este é o destinatário público, destinatário do Sermão do Monte. Depois ele começa a falar sobre as ambições da vida, sobre os cuidados da vida. Diz que um discípulo de Cristo não fica tão atento nas questões materiais como ele tem que estar atento nas questões humanas do próximo. É um homem que se compadece do seu semelhante, ao mesmo tempo em que ele ensina sobre oração no Pai Nosso. Ele também ensina sobre a prática do jejum, que são práticas espirituais. Jesus também ensina sobre a esmola, que é uma prática absolutamente humana e caridosa. Então perceba como na mente do rabino da Galileia, Jesus Cristo, não havia essa separação que nós fazemos entre o sagrado e aquilo que é carnal, entre o espiritual e o material. Para ele, tudo é espiritual, o ser humano é espiritual, a vida é espiritual. Então ele diz, da mesma forma que você se dedica em atenção e intimidade com o seu Deus, você se dedica em atenção e intimidade com o seu próximo. E ao final deste sermão, Jesus então termina com uma história ilustrativa que quem mora nessa região identificou muito bem os símbolos que Jesus propõe. Ele diz que 2 construtores vão edificar suas casas. Um, que ele chama de sensato, vai edificar sobre um solo rochoso, e a gente subindo aqui essa montanha nós vemos muitas rochas, uma parte vulcânica, então a presença de pedras é muito claro e isso são lançados nos alicerces da casa para dar sustentação. Ele diz: o que edifica a casa em solo rochoso, esse aguenta quando as águas sobem, os ventos batem, a chuva empurra forte, a casa permanece. Aí ele fala do insensato, que constrói a casa sobre um solo arenoso e quando a chuva bate, quando as águas sobem e o vento sopra forte, esta casa desmorona. Ele propõe essa ilustração para dizer que aqueles que ouviram as palavras do sermão e as colocaram em prática são como os sensatos. Podem vir as intempéries da vida que a casa aguenta, mas quem apenas ouve as palavras bonitas do sermão, balança a cabeça para tudo, concorda e diz amém, mas não as põe em prática, Jesus diz, é tão insensato como um tolo que vai edificar uma casa sobre um solo arenoso. Quando as intempéries da vida vêm, esta casa não aguenta. Essa nossa meditação tão especial aqui no Monte das Bem-aventuranças é para você refletir sobre quem é você. É alguém que ouve as palavras de Jesus, disposto ou disposta a pô-las em prática? Isso trará uma série de implicações. Isso proporá algumas renúncias para você. Ou você simplesmente é como a maioria dos religiosos brasileiros nominais que vão aos cultos e às missas e ouvem, acham tudo muito bonito, mas engavetam num dia chamado domingo e de segunda a sábado vivem como querem. Esses apenas ouvem, mas não põem em prática. Daqui de cima, pessoas há 2000 anos atrás ouviram que essa postura é de insensatez. Quem é você, o sensato ou o insensato? Essa é para você pensar e que Deus te ilumine, te abençoe e que esta voz atravesse os 2000 anos e chegue ao seu coração hoje, em nome de Jesus. Amém.